consegue encontrar. É este que queremos anunciar. Resplandece como o sol, luz do mundo é o Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meu nome é Carlos. Hoje estamos a 98 dias com o nosso estudo bíblico, através de área espiritual Instituto Rest. O evangelho de hoje está em João 8, 12 e 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai, que me enviou, dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o Pai? Jesus respondeu: Vós não os conheceis, nem a mim, nem meu Pai. Se me conhecesses, conhecereis também meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus, quando se proclama a luz do mundo, eles estavam celebrando a festa das cabanas, que consistia em acender luminárias, candelabros no ato do templo. Então Jesus ali se proclama luz do mundo. E quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E quando questionado, os fariseus, fazendo um julgamento segundo a carne, e quando eu falo segundo a carne é porque no capítulo 7, eles vão questionar Jesus, falando: você veio da Galileia. Então, quer dizer, eles estavam preocupados da onde Jesus vinha geograficamente. E Jesus vai dizer que o ensinamento de Jesus é um ensinamento que ele vem do plano espiritual, do plano celeste, não do limite geográfico. Então, o julgamento deles é segundo um entendimento racional, limitado. E quando nós colocamos isso para os dias de hoje, há 2 séculos, em 1750, 1780 ali, nós começamos a ter a questão do iluminismo, que dizia que o homem só poderia ser guiado pela luz da razão, pela luz daquilo que o homem poderia explicar. E esse movimento, que teve início ali, o seu ápice ali do movimento na França, segundo alguns estudiosos, chegou a matar 200 mil pessoas que não concordavam com a Revolução Francesa e as condições ideológicas do iluminismo. Então, ao longo da Revolução, a razão se perdeu. Não tinha mais razão, era um banho de sangue. Tanto é que os próprios líderes do iluminismo, da Revolução Francesa, foram mortos pelos seus seguidores. Tamanho é o absurdo desse movimento, dessas ideias. E do iluminismo passa-se para o marxismo, nacionalismo, fascismo, comunismo, nazismo. Tudo ideias que são contrárias aos ensinamentos de Jesus.
tanto que são contrárias, que todos os lugares que esses regimes governaram, nós tivemos banho de sangue. Milhares de pessoas mortas por esses movimentos, por essas ideologias, por esse entendimento, que aí é só a razão, e aí o cara ele deturpa tudo para poder justificar os seus atos. Então nós vemos que todos esses movimentos, todas essas ideias acabaram sendo trágico para a história da humanidade, trazendo a única coisa que trouxe foi trevas, morte. E quando Jesus vem dizer que quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Esses movimentos não geraram vida, só geraram morte. Essas ideologias foram nefastas e continuam ainda sendo nefastas aonde elas governam. Essas ideologias, elas arrastaram suas nações para a falência, para o caos. Você tem no início lá na China, Mao Tse-tung, 100 milhões de pessoas mortas. Você tem Stalin ali na Rússia, o genocídio que fez com os ucranianos, o Holodomor, que é o genocídio dos povos eslavos ali, dos ucranianos. Você tem Hitler, que matou milhões de judeus e arrastou a Alemanha para uma decadência, destruiu a Alemanha. Você tem Napoleão, que arrastou a Europa para a guerra. Depois a França ficou endividada com as suas campanhas militares. Então você vai vendo que todas essas ideias, elas levam o homem para a destruição. São anticristãs, são anticristo. Como os fariseus aqui também eram anticristo. Tanto é que em 70, Jerusalém, o Império Romano destrói, acaba com Jerusalém. Deixa pedra sobre pedra. Então, se contrapor a Jesus Cristo, tudo que se contrapõe a Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde, vai levar aquela sociedade para a decadência, para a destruição, para as trevas. Então que Jesus seja essa luz da nossa vida, que Maria nos cubra com seu manto, Sagrada Família, abençoai e santificai as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.